Fala pessoal, acabei apagando aí um vídeo legalzinho, repostei já, tá? Peço desculpas aí a Mel e ao André. Aí se puderem repostar lá os comentários, achei legal de novo, né? Um comentáriozinho que é a tabuada do mestre. Eu só estava estudando, depois eu vou deixar o vídeo, vou até mudar o título para o Exército de Estratégias, né? Um pelotão dos nossos exércitos, com as suas funções, baseado no vídeo que o mestre acabou de passar. Vou falar sobre ele aqui também. E nesse vídeo eu estou fazendo um ajuste nos laboratórios para abrir espaço para a gente começar a partir de amanhã. Amanhã eu faço a operação na conta real, mas provavelmente na terça-feira que eu vou fazer o primeiro vídeo do acompanhamento do laboratório do Stradon Longiput híbrido. Então eu preciso abrir espaço. Para abrir espaço, tá? Eu peguei duas playlists que a gente já vinha trabalhando, tá? Já estava em atualização semanal. Esse é o canal do Gafanhoto, tá? No dia 7 de abril isso aqui vai mudar, a partir de hoje, né? Porque algumas playlists já morreram, eu vou arquivá-las, tá? Devo levar ela para uma parte, para uma outra plataforma, porque fica misturando, às vezes é complicado. Estou pensando ainda, tá? Aqui tem o laboratório do mestre, em que a gente fez uma slide. Os laboratórios de mestre são laboratórios, são playlists, em que eu sigo exatamente o que o mestre passou. Tá? A primeira playlist, que começou com o Strada Long Put, depois entrou um booster de neutralização, ela já foi encerrada, tá? E está no canal. É uma playlist um pouco mais simples e pega aí o aprendizado que a gente teve junto ao mestre de março e abril de 2023, tá? Fevereiro a abril de 2023. Agora, a playlist do Hexabox, tá? Ela foi uma fly de Broken Wings indicada pelo mestre quando deu uma queda forte lá da put e a gente já tinha rolado, já tinha uma redução de put. Então, isso aqui, ele orientou a gente estudar essa operação, uma fly de Broken Wings de call, para acoplar já rumo ao Hexabox. E eu montei essa operação, construí um vídeo, achei bem legal, depois eu vou falar qual a perspectiva desse vídeo, que eu acho legal, tá? E depois que eu fiz isso aqui, eu também fiz uma fly de Broken Wings de put, tá? Porque o laboratório do mestre indica, eu faço a sugestão do mestre. Como a ideia era estudar o Hexabox, eu tentei deduzir como é que seria a estrutura contraposta, tá? O Hexabox são 6 pontas e estruturas contrapostas, dela. Aí eu deduzi e construí um laboratório separado para acompanhar, né? Aí eu chamo de laboratório de gafanhoto quando sou eu, quando a ideia é minha, quando a serelepice minha. Então eu construí um laboratório à parte para acompanhar as duas estruturas contrapostas. E esses dois laboratórios devem ter, as duas playlists, são duas playlists, né? Devem ter em torno de uns 12 a 14 vídeos. E esse vídeo aqui vai fazer o quê? Vai pegar essas duas playlists, tá? Eu já tinha unificado, de certa forma, porque eu estava colocando um vídeo e colocando nas duas playlists. Agora eu vou pegar e vou relançar uma nova playlist chamada Hexabox, tá? Com flies contrapostas. Então vou pegar essas duas playlists e vou unir. Com isso eu abro espaço, e vai ser um acompanhamento semanal, um acompanhamento mais tranquilo, tá? Com isso eu abro espaço e tento trazer mais aspectos, porque qual a relação, embora eu faça atualização, né, eu vou tentar trazer qual a relação do que o mestre está falando nos vídeos mais atuais com o que vai ser feito, né, como é que a gente vai chegar no Hexabox que a gente está hoje. E com isso as pessoas vão criando suas próprias construções mentais e, e tendo condições de chegar a esse conhecimento, tá? Bom, essa é a ideia. Se vai funcionar, espero que eu tenho certeza que sim, porque a turminha que está acompanhando o canal é muito perspicaz, né? Então vamos lá. Só o Hexabox demora um bom tempo para a gente aprender, tá? Eu não falo que domino, não. Tá bem complicado. E olha que eu já assisti bastante lá desde a sala do mestre derivativos, mas eu gostaria de ter até o acesso ao material do original para entender como é que seria essa estrutura, o que é pensado. Mas isso lá para frente a gente conversa. Bom, dito isso, vamos falar da proposta, tá? Só para explicar por que eu estou fazendo isso. Depois eu vou falar do laboratório, desse laboratório em si, atualizar o laboratório, tá? Como é que eu vejo uma proposta pedagógica lá dos tempos em que eu dava aula? Estou falando aqui de 2000 ó, de 2000 a 2006, 2006, 2008, tá? De 1999 a 2008, tá? Como é que eu vejo uma proposta legal, tá? Parte dessa proposta seria construtivista. Então, como é que eu estou chegando no Hexabox? Como é que o mestre está construindo para a gente chegar nessa proposta do Hexabox? Tá? Dentro de uma visão construtivista, a gente está partindo agora de um straddle long put híbrido, onde você tem um straddle long put mais um booster de neutralização.
Então, as pessoas já têm esta construção, esse construto na mente. Então, para juntar com esse construto booster de neutralização, eu dou um primeiro passo, eu dou um segundo passo rumo à teoria do hexabox, tá? Porque eu já estou começando a entender um valor um valor de equivalência, tá? De uma estrutura, tá? Que é o que a gente viu. Vou falar já falo sobre ela. Vou pegar o modelo híbrido e falo sobre ela, tá? Bom, antes de quando não tinha esse construto aqui, quando eu comecei o laboratório do Hexabox, a maneira de eu chegar na ideia, na teoria, né, próximo da teoria, para construir esse conhecimento, eu fui o quê? Nos vídeos primeiros aí da Fly, de Broken English Call, daqueles dois laboratórios que eu coloquei no início do vídeo, eu mostro a borboleta como uma trava de alta e uma trava de baixa, tá? A partir da borboleta a gente conversa sobre a Broken Wings, a partir da Broken Wings a gente fala da Fly de Broken Wings. Então, essa condução aqui é para quê? Para tentar fazer com que a gente tenha mais pecinhas no nosso exército, tá? Mais Legos, que a gente possa trabalhar elas de forma separada, tá? Ou como se elas fossem unidas, que uma borboleta é uma trava de alta com uma trava de baixa, uma Broken Wings é uma borboleta de água quebrada, as flies são estruturas que têm uma das pontas deslocadas no tempo. Então a gente vai entendendo esse Lego e vai entendendo o que leva de uma peça a outra, que característica que leva, dessas pecinhas, e aí a gente vai conseguindo construir até chegar a um ponto em que eu fiz essa condução aqui, por quê? Porque o mestre tinha falado, ó, a gente está com SLP, abriu uma oportunidade de montar uma fly de Broken Wings para a gente estudar, acompanha aí. Eu fui lá, montei naquele laboratório uma fly de Broken Wings para estudar, como eu sei, ou seja, eu tive todos esses construtos para chegar aqui. Agora a gente vai chegar no mesmo local, futuramente a gente vai chegar no mesmo local, tá? Futuramente a gente vai chegar no mesmo local que é no Hexabox, mas vindo por esse construto do lado de cá. Onde a gente está construindo um SLP, vai construir um booster de neutralização e dá para chegar aqui também, tá? Por caminhos diferentes, é como eu já falei num vídeo de reflexão, como é que eu estudo mestre, tá? Por caminhos diferentes a gente consegue chegar no mesmo conceito, tá? São releituras, daí tá? Quando a gente fala de releituras. Isso é extremamente importante para a evolução científica também, tá? Bom, outro ponto de vista pedagógico que eu tento trazer é o que? Esses projetos. O que seriam projetos? Quando você trabalha com projetização, você tem um início, meio e fim, você permite, a ideia não é ter como né, o efeito lá que o mestre falou, não é ter uma estrutura acabada, é mais a ideia de você conseguir pelo menos dar uma síntese, vamos fazer o processo de você começa partindo de um problema, né, executa esse problema e faz a análise, faz o estudo analítico, e chega ao final você consegue fazer uma síntese, que é o que eu vou fazer hoje em relação ao laboratório das flies, tá, de Hexabox. Então essa ideia de trabalhar via projeto, então eu tenho um projeto, que é o caso do, bem ou mal, o mestre também trabalha isso, que ele fala, ó, a bola da vez, esse mês a gente vai trabalhar essa bola da vez, é um projeto de certa forma pedagógico, em que você vai pegar um conceito, vai aplicar ele, e isso gera muito aprendizado, tá? A gente aprende uma parte ouvindo, tem gente que aprende bem ouvindo, aprende bem vendo, a gente aprende bem ouvindo, vendo. Eu ia falar escutando, mas esqueci. Bom, tem gente que aprende de formas diferentes, mas a melhor maneira de aprender uma parte que fortalece muito é a prática. Não precisa se machucar, né? Não precisa praticar. Então eu vou aprender a dirigir. Já chega pegando um carro de Fórmula 1 e dirigindo para o meio da cidade, não faz sentido, né? Então, normalmente você vai estar junto do instrutor, de autoescola. Então tem sempre o passo a passo, tá? E não tentar se arriscar para não sair se quebrando. Então, essa ideia de laboratório, tá? Quando eu faço payoffs também, essas estruturas aqui são para tentar fazer com que eu aprenda o aprendizado, eu consiga aproveitar o aprendizado, o conteúdo, para ter estratégias de aprendizado, tá? Em prática. A interdisciplinaridade, quando eu faço reflexão, educação financeira, quando a gente consegue pegar conceitos de outras disciplinas, isso também é uma proposta pedagógica que não é muito bem aproveitada aqui no canal, a gente pode tentar no futuro aproveitar mais, tá? Mas o mestre também acaba usando isso quando ele conta histórias. Ele hoje deu um exemplo de uma ligação recentemente, né, uma meia hora atrás, uma hora atrás, ele deu um exemplo de uma ligação como é que o nosso exército de estratégias pode ser comparável a uma estratégia entre dois grandes conquistadores, dois grandes imperadores, né? Um grande imperador tentando invadir um império.
tá? Então você acabou dando um viés histórico, você começa a contribuir, ou quando a gente olha de um ponto de vista de química, né? Mas isso é, é elementar, né? Dá para ser muito mais interdisciplinar, tá? Não é o caso de hoje a gente falar sobre isso, mas quando a gente traz matemática mais pesadinho um pouco, tá? De cálculo, conta, a gente consegue trabalhar essa interdisciplinaridade. E por fim, a interação social, a interação social é um motor do aprendizado, né? Que vai ter a questão do meio, o meio que a pessoa está inserida, tá? O ambiente que ela se insere, e as relações sociais. E dentro das relações sociais, uma proposta sempre interessante de identificação. Então, é importante quando a gente tem não só várias pessoas divulgando um tipo de conhecimento, porque as demais pessoas elas acabam entrando no processo de identificação em que elas aprendem cada vez mais. Vou dar um exemplo, quando eu era professor, eu nunca tive problema ainda mais que é professor de física, todo mundo gostava, ninguém gostava de física, né? Eu nunca tive problema de me sentir rejeitado em relação a isso. Mas aí, algumas vezes, eu vi um conceito, poxa, era interessante isso, né? Eu dando uma aula, explicando um assunto, e aí eu vi um bom aluno, que eu sabia que era um bom aluno de outra disciplina, e não entendia o que eu falava. Caía no processo de identificação, ele não tinha uma identificação comigo, né? E aí eu chegava para ele e falei, poxa, você não entendeu? Posso explicar de novo? Ele, pode, eu quero entender, professor, não estou conseguindo. Aí eu explicava de novo, explicava de novo. Lá pelas tantas tinha um amigo dele que estava do lado, eu virei para ele e falei, você entendeu? Eu entendi, não tem nada demais, está fácil. Então explica para ele. Cara, foi instantâneo, né? Não é sempre que acontece isso, mas foi instantâneo. Ele explicou lá com as linguajagens deles, dentro de adolescentes da época, isso 2004, né? Ah, que esse negócio aqui pega lá por trás. Então, assim, aqui esquece isso aqui, é nada a ver. Pô, explicou. Entendeu? Aí o cara, agora entendi, só isso? É. Então, às vezes, os gatilhos que disparam, né, os processos de aprendizados, são difíceis de ser compreendidos e tem muita pesquisa sobre isso. Eu não sou mestre nessas pesquisas, mas eu gosto muito de estar aberto a aprender e entender que existem esses processos e o importante para mim, eu sempre tentava contextualizar de uma forma histórica ou trazer exercícios, desafios, porque tem gente que gosta mais de jogo, tem gente que gosta mais de entender a física pela história, ou por prática, né? Então, para tentar fazer com que o aprendizado estivesse disponível de acordo com a pessoa que estivesse para receber aquele aprendizado. Mas, bom, dito isso, tá? Vamos falar do Exabox. Bom, essa era a ideia, tá? Antes de... Qual é a história aqui, tá? Eu vou passar para vocês, né? O Exabox, a fase 2, tá? É isso aqui. Né? O Império já contra-atacou. O que o Império já contra-atacou? Eu já montei o Exabox, ele deu muito errado, e eu consegui manobrar ele para uma translocação. Então o Império já contra-atacou. Qual a ideia de eu manter esse laboratório e criar a fase 2, tá? Por quê? Porque eu já entrei. Eu tenho um processo aqui que eu sempre falo para vocês, que é um processo de melhoria. Então, o meu processo principal, tá? Ele já tinha o SLP, o Thread Long Put, e eu estava tentando acoplar a Fly de Broken Wings. Então, eu apliquei numa partezinha, então vou botar lá 10% do na verdade, 1% do meu processo principal. Eu peguei lá uma put longa, né? E tentei montar uma Fly de Broken Wings acoplada a uma put longa que eu chamava de SLP, tá? Que foi o aprendizado que eu tive nesse processo do laboratório. Então, eu tive um estudo, observei, eu observo e estudo, observo, estudo, observo, estudo. Quando eu aplico ele, tá, eu consigo ter subsídio para novas observações. Por isso que é bom aplicar pequenininho no processo principal. Por quê? Porque você aplica pequenininho, você consegue não ter que estopar correndo, olhar as situações de catástrofe, não fazer head correndo, conseguir esperar. Então, você tira toda a atenção e o seu foco fica no aprendizado. Lembrando que eu estou aqui falando de Exabox, cuidado, vamos focar no aprendizado do mestre, a gente não pode nem ter hiperfoco, a gente tem que afastar e aproximar no aprendizado, tá? Mas a gente não tem nem que ter o hiperfoco, de só ficar naquilo, e nem também de perder o foco, tá? No caso, há alguma experiência, então eu estou trabalhando eu tenho essa perspectiva aqui, quando eu quero melhorar a minha estrutura, e aí entra naquele processo de aprendizado pedagógico da psicóloga que o mestre comentou lá. Como eu tenho essa estrutura de melhoria, eu tenho um processo inacabado constante, né? Então, quando eu tenho esse processo inacabado constante das minhas operações, dos meus mapas de tesouro, vamos botar assim, eu consigo estar sempre aprendendo coisa nova, tá? Então, por isso que eu não sabia disso, aprendi com
essas aulas recentes do mestre, né? Eu não tinha esse entendimento completo, é porque eu conseguia, de certa forma, desenvolver certos aprendizados rápidos, né? Por quê? Porque eu acabo tendo um processo de melhoria em que eu sempre mantenho o conhecimento inacabado e vou revisitando ele. Então, eu me senti identificado pela condução, pela proposta que o mestre está apresentando junto lá com a psicopedagoga, que ele comentou da equipe dele, né? Imagino que seja psicopedagoga. Bom, é, continuando aqui. Aí, então, beleza, eu fiz essa estrutura, tenho o processo, já atacou, eu já sei como é que funciona isso aqui e já tenho aqui as ideias, né, que eu fiz uma translocação, ou seja, desse processo ainda, que não está no processo principal, isso aqui ainda eu peguei 1% do processo principal, e ele está valorando, né, estou aprendendo como é que fica, como é que eu manuseio essa estratégia. Então, eu estou entrando agora na fase 2, em que pode ser que eu veja o Hexabox funcionar. Tá? Então, da primeira vez eu não vi. Na verdade, eu vi que o manejo dele é excelente, os manejos excelentes, aprendi bastante, e agora eu vou tentar melhorar isso aqui, né? Então, por quê? Eu transloquei, eu vi que a translocação foi boa, e eu quero melhorar, ou seja, desse processo aqui, eu vi que eu fiz uma translocação, achei legal, botei risco na translocação, e eu quero melhorar, como eu discuti nos comentários do último vídeo de Hexabox, que eu poderia sair na primeira semana sem prejuízo, achei legal isso. Ou seja, o Hexabox 1 deu errado, eu monto o Hexabox 2 com algum risco a mais e já saio na primeira semana, eliminando todo o prejuízo. Foi o que eu verifiquei no laboratório, né, na prática. Eu não posso garantir, mas isso aqui pode participar das minhas futuras observações. Né, eu tenho que pensar possibilidade de ordenar faixas, tá? Aumentando, né, mais o tamanho da mão, que eu estou falando, organizando o tamanho da mão e conseguir criar faixas de hexabox. Imagina uma gradiente de hexabox, que maluquice que seria. Mas eu achei interessante pensar sobre isso, tá? E fechar, quando é que eu vou fechar esse risco que eu deixei aberto quando o hexabox deu errado. Então, essas três esses três desafios vão estar gerando tensão cognitiva para eu ter aprendizados, independente da condução, aí que está, né? O meu aprendizado, né? Independente do que o mestre vier a propor. Aí quando ele chegar, acoplar um conhecimento novo, aquele conhecimento, eu vou estar pronto para receber. É como Sócrates, né? Ele não escreveu nada, tá? E tem umas questões em relação a isso também. Bom, Sócrates, ele filho de parteira, né? Ele se propunha a dar luz às ideias, né? Dar luz às ideias em Atenas, cidadão ateniense do meio. E nesse processo de dar luz à ideia, ele deixava claro que ele era um facilitador, né? A ideia, a semente já estava lá. Então, como ele era filho de parteira, ele falava: não adianta a minha mãe ser parteira tentar tirar um filho, dar luz a uma criança, sendo que não tem a semente, a pessoa não está grávida, né? Então eles colocavam nessa posição, né? O objetivo dele era tirar ideias de quem as tinha, né? Então esse é um processo socrático lá da época dos gregos, né? Claro que eu tenho algumas ressalvas, porque a gente tem uma história eurocêntrica e a gente pode ter uma história um pouco menos eurocêntrica, mas isso é uma filosofia lá de Sócrates, de que eu estou, no caso aqui, me preparando, né? Essas reflexões, essas tensões cognitivas, eu estou me preparando para, no momento oportuno, esperar que o mestre arranque algumas ideias novas de mim ou me entregue um novo saber. Bom, então estamos agora na Hexabox fase 2, que é o que eu vou discutir. Antes de discutir, vamos falar um pouquinho, fazer aqui o que eu falei, né? Vamos olhar o ponto atual que o mestre está, porque depois no final só fazer apuração é uma coisa que talvez para quem não está, dependendo do progresso em que a gente está no estudo do mestre, se eu fizer apuração a pessoa não tem muito ganho. Só lá na frente, quando ela estiver no Hexabox, poxa, deixa eu ver como é que foi o Hexabox há um ano atrás. Aí beleza, ele entra no laboratório aqui, vai ter no playlist do canal, ele vai poder reassistir os vídeos. Dependendo, eu vou tentar organizá-los de uma maneira adequada. Então vamos tentar entender o caminho até aqui de quem está, acho que a maior jornada chamaria a jornada da audiência, né? Quem está acompanhando aqui com a gente há um bom tempo no canal, o canal está aí com 4 meses, tem pessoas novas chegando, essas pessoas novas provavelmente já estão conhecendo o nosso Straddle Longiput, né? Então olha essa folhinha aqui que não conhece, tá? Essa folhinha está guardadinha, ela é uma folhinha de referência minha, para ajudar na didática do canal. Então o Straddle Longiput está aqui. Tendo esse ponto de partida, tá, o que a gente já aprendeu também? A gente já olhou, eu estou aqui, já eu falo do Hexabox porque eu vou falar do híbrido, tá?
Então, a gente já aprendeu o Straddle Longitude, né, aplicou, né, tivemos um projeto pedagógico que o mestre conduziu, aplicamos e aprendemos a ter algumas peças no nosso exército, né, algumas equipes diferentes, né, equipe de defesa, né, equipe de início, né, outros tipos de soluções de head, né, tanto double call, double put. Então a gente teve algumas estratégias sendo apresentadas, tá? Então já demos algumas evoluções e todo esse modelo aqui, tá? Qual o pulo do gato? Todo esse modelo, o pulo do gato, né? Qual é o grande salto que a gente tem que dar? Todo esse modelo que a gente viu com relação ao Straddle Long Put, tá? E, e as estruturas apresentadas aqui pelo mestre, a gente fez esse trabalho, tá? Estou colocando o meu ponto de vista. A gente fez esse trabalho olhando o valor da opção, o preço da opção, o strike da opção. A gente não pensou no valor de equivalência ou valor de cobertura. Tá? Embora quem já trabalha, por exemplo, trava horizontal de linha, faz um manejo fazendo uma borboleta, ele já pensa, por exemplo, estou usando o valor de cobertura da opção. Tá? Então, essas duas características, esses dois valores das opções, são necessários para a gente poder entender o Hexabox. Tá? Então, a gente já está entrando nesse modelo quando o mestre dá aquela aula lá no dia 18 de abril, tá? No aula de 18 de abril, em que ele mostra as estruturas alternativas, estruturas canônicas, né? E o próximo laboratório, então vou deixar para falar mais sobre esse vídeo amanhã, né? Que amanhã eu vou fazer a operação e a gente vai começar o laboratório. Amanhã é dia 2 de maio, amanhã eu faço a operação, então provavelmente o vídeo vai sair no dia 3 de maio, tá? Então, essa operação aqui, híbrida, onde a gente tem o Straddle Long Put e um modelo híbrido, então o Straddle Long Put a gente já conhece, P1, R96 e F96, que é um aqui. O que seria o modelo híbrido? Né? A gente vai transformar uma das pernas, né, em uma estrutura canônica, que tem equivalência. Com isso, a gente dá um passo no módulo da teoria da binarização também, mas rumo ao hexabox e uso das opções, uso do valor de equivalência, né? Valor de equivalência ou valor de cobertura. Bom, de cardinalidade aqui. Então, por exemplo, F96 é o equivalente a eu pegar comprar uma F95 e vender duas da F100. E amanhã eu vou falar sobre embolso, retorno, essas coisas especificamente, quando a gente tratar, se for o caso, até faço o react dessa aula do dia 18 para falar, para a abertura do novo lab, que é a bola da vez, tá bom? Então, dado que a gente viu, aprendeu o Straddle Long Put num determinado momento. Aprendemos um exército para poder equilibrar e manejar, dar suporte ao que o adversário, né, o mercado, fizer. A gente precisa de um exército para dar suporte na retranca desse Straddle Long Put. Tá? E a gente fez, né, esse mapinha, isso tudo está na aula agora, é uma aula de 28 minutos, agora 30 minutos, não sei, de 1º de maio, agora à noite, tá? Tá nessa aula aqui. Então, aqui, ele mostrou o equilíbrio, né? Olha, eu anotei junto, eu refiz esses papeizinhos, foi essa a ideia. Aqui, ó, a gente tem o straddle, se a gente pode ter uma estrutura assim, né, que tem um certo equilíbrio, 10 puts vendidas, 10 calls vendidas. Se tiver um desequilíbrio na parte da call, eu tenho mais put do que call, dá para vender call. Então, eu vou olhar o meu mapinha, né, e qual exército, qual pelotão que eu vou mandar, né? Eu vou mandar um pelotão que tem força na parte da call, né? Provavelmente pode ser um double call, pode ser um strap, tá? Ou outras estruturas, né? Então a gente vai equilibrar essa questão se eu vou entrar com um pelotão de mais na call ou se eu vou entrar no pelotão mais na put. Isso é tudo avaliado, tá? E a gente vai estudando. Bom, com isso eu consegui ter uma noção do Straddle Long Put, ter estruturas de compensação para ele, né? Seja um booster de neutralização, como a gente já viu no canal. E o que isso tem a ver, tá, com um Hexabox? Antes de falar sobre o que tem a ver sobre Hexabox, tá? A ideia no canal que a gente trabalha, no canal a gente já tem, né? A gente já tem Straddle Long Put encerrado o laboratório. A TLAD, a gente já tem um laboratório de TLAD. Então, provavelmente, eu vou
devo trazer talvez um strangle long put, um strangle coberto, embora strangle long put eu já uso como defesa, né? O strangle coberto, essa estrutura bem legal também, tá? E aí eu escrevo aqui embaixo, pequenininho, ó. Aqui, ó, né? Eu compro a G105 mais longas, Iricosticol, deixa eu ler aqui que eu não estou conseguindo ler para vocês. Perpetuar com rolagem para quem tem put sobrando, tá? Então sempre que a pessoa, mas como é que eu faço para quem tem put sobrando? Pega aqui seu manual, isso aqui é um resumo. Imagina, por exemplo, essa é a primeira folha do meu fichário, depois eu trampo aqui, pego a minha primeira folha do meu fichário, onde na parte de dentro do fichário eu já tenho essa folha aqui, o straddle, tá? Então você consegue aos poucos ir construindo a sua tesouraria. Tá? Então isso aqui a gente já tem no laboratório, aí a questão das práticas, né? Tem um histórico disso, estou trabalhando nisso. O Guttladd, ele não foi necessário, porque eu montei 2 linhas, no caso, mas no laboratório da TLAD eu explico, eu falo sobre essa possibilidade também, mas eu deixo o link em que o mestre fala sobre isso, que eu posso montar uma linha na linha na PUT, por exemplo, a bova está no 102, eu monto na linha da PUT uma TLAD meio assim, né? É uma cobrinha, TLAD meio cobrinha. Eu monto na linha da PUT e monto na linha da COL. Tá? E aí, se ficar na faixa do 102, é um espetáculo. Tá? E aí, o estrango coberto, reverso, que seria uma proposta onde, ao invés de eu esticar a col longa aqui, eu estico uma put longa aqui. Né? Então, são estruturas que a gente vai aprendendo. E o que tem a ver, voltando, straddle, long put, né? Porque todas as estruturas também dariam para ser pensadas, mas o que tem a ver o straddle, long put? Como é que eu posso tentar chegar do straddle, long put lá no Hexabox? Tá? De novo, qual a ideia? A ideia que a gente tem no Hexabox, que eu fiz aqui da Fly. Eu tinha uma put. Essa put, ela tinha, estava sobrando, vamos lá e aí eu falei, já que eu tenho uma put sobrando, coloco uma Fly de Broking de call. Tá? Então, eu criei uma estrutura de 3 pontos, pelo menos num lado. Tá? Num dos lados eu tenho uma estrutura de 3 pontos, a Fly de Broking de call. E no outro lado eu só tenho a put, uma estrutura dual. A primeira estrutura dual que vocês aprenderam a gente aprendeu foi o straddle long put, né? Partindo desse princípio que o canal começou com o straddle long put. Então, a primeira estrutura dual, eu vendo uma put, vendo uma call. Desses dois lados, o lado da put continua vendido na put e o lado da call eu coloco uma fly de broken de call. Com isso eu tenho aqui uma estrutura de 3 pontas. O mestre fez essa operação e eu acho que eu acompanhei, né? E a gente não evoluiu nessa operação por questões diversas, tá? Então, no caso, o que está acontecendo agora? Ao invés de colocar a gente continua tendo a lado da put, e aqui a gente, ao invés de colocar uma estrutura de 3 pontas de cara, como a gente fez um head com booster de neutralização, a gente coloca primeiro uma estrutura de 2 pontas. Mas nos dois casos, a fly de broken wing de call, ela é uma estrutura de 2 pontas no tempo. Por exemplo, nesse mês, porque a outra ponta dessas 3 pontas ela está no mês que vem. Percebe que eu estou falando, eu sei que não dá para entender, tá? É um pouco mais complexo, às vezes se enrola e tal, mas percebe que eu estou colocando aqui uma situação em que eu parto de 2 coisas que a gente já conhece e eu te falo que as estruturas de hexabox são 3 pontas contrapostas com risco dual. E a gente aprendeu o quê? Os straddle long put, que são 2 pontas, né? Uma ponta de cada lado, os hexabox são 3 pontas de cada lado. Uma ponta de cada lado com risco dual. Quando a gente vai para o straddle long put híbrido, o que aconteceu? A gente colocou uma ponta de um lado, 2 pontas do outro lado. O grande ganho nessa fase é o quê? Não é ter uma ponta de um lado e 2 pontas de um lado. É a gente começar a ter a noção do valor de equivalência. Que se eu tiver comprado no 90 e vendido em 2 do 950, é a mesma coisa que eu estar em uma das 100. Tá? Ou 90, 95, 100. Tá? Então, e compensando com a outra 100. Então, essa ideia é que vai trazer o primeiro salto que eu vou falar aqui rapidinho com vocês. É o quê? Olha, então, a gente aprendeu o straddle. Aqui por acaso, sem querer, eu escrevi a M25 com a 25 da Petrobras. Aí eu ajustei para Bova 11, tá? Então, aqui, eu tenho o straddle normal, que é um A105, uma M105, eu vendo uma put, vendo uma call. Não estou me preocupando com a put longa, tá?
não estou me preocupando se é put longa e tal, simplesmente tem essas duas pontas aqui. Se eu vendi uma aqui e vendi uma aqui, isso aqui é a mesma coisa que uma compra de uma A950 e venda de duas a 100, isso aqui me leva a ter uma assunção no 105, é a mesma coisa que eu vender no 105, eu estou dando esse passo de olhar uma ponta, beleza. Uma ponta, duas pontas, mas o grande lance é perceber que essa ponta aqui, ela tem um valor de equivalência que é o mesmo do que um A105. Tá? É a mesma coisa, é um valor de assunção, né? É como se eu estivesse vendendo o ativo, estou assumindo a venda da minha BOVA A por 105 para alguém. Eu estou me obrigando a entregar para alguém por 105 minha BOVA. Tá? E qual a diferença disso para o Hexabox ou para o Flight Broke Wings? A diferença disso aqui, por exemplo, é que se eu dou uma deslocada, né, para cá, eu começo a ter a A950, a 2 A980. Se eu fizer, por exemplo, transformar a A100 numa A980, isso aqui eu gerei um fechamento dessa asa aqui no 101. E aí eu fico com uma Broken Wings. Tá? Isso aqui vira uma estrutura, ela fecha aqui, vira uma estrutura de 3 pontas. Aqui também é uma estrutura de 3 pontas, mas visualmente eu estou vendo duas. Tá? Eu fico uma estrutura de 3 pontas, onde a outra ponta eu vou fechar no mês que vem com uma fly. E fico com delta estrutural, se eu fechar com uma Broken Wings, eu fico com delta estrutural de -4. Se eu fechar no mês que vem, eu fico com delta estrutural em aberto, mas também no -4. E foi daí que nasceu. Foi por aí que eu entendi, né? Foi por esta perspectiva de que eu estava fazendo um valor de equivalência acoplado na PUT que eu não tive preocupação e achei super legal. E eu consegui, puxa, então por aqui eu posso chegar no Hexabox. Aí eu construí, depois que eu tinha isso aqui construído, lá no laboratório, nos laboratórios tem eu falando sobre isso, tá? Depois que eu tinha isso aqui construído, eu tinha que pensar a proposta equivalente, contrária, que me desse também um delta estrutural de -4. Tá? Isso eu fiz lá nos laboratórios, beleza? Então, assim, quem tiver curiosidade e tal, e quiser tentar desenvolver, porque não é simples, aí eu falei, não é culpa do aluno, não é culpa do professor, é do processo de aprendizado, tá? Então, assim, cada um cada vez que a gente se compreende mais, a gente consegue evoluir nesse aprendizado. E assim, uma das grandes dificuldades é por que eu estou indo até lá, né? Poxa, eu estou ganhando aqui dinheiro com o estudo long put, para que eu vou lá? Tá? Então, essas questões, aí vai de cada um esse processo de autoconhecimento, de autoevolução e de querer ir mais além, subir degraus, não estacionar no primeiro degrau, ou no segundo degrau, no terceiro degrau. Tá? Só para explicar de novo, isso aqui eu vou explicar amanhã, tá? Como é que a gente sabe que isso aqui, a equivalência dele é no 105, que é o módulo B1 da teoria da benenização. Percebe que é tudo muito parecido, tá? Bom, aí só para guardar, né? Deixam aí isso aqui é uma estrutura poderosa, gradiente binário. Eu não cortei para fazer como exercício depois, que se eu, na hora que eu for aplicar fizer um laboratório de gradiente binário, mas tá aí. Agora vamos falar finalmente do Hexabox, da apuração. Falei bastante, tá? Fiz tentando fazer, como é um laboratório que, se eu chegasse direto da apuração, talvez o conteúdo que a gente tivesse a oportunidade de ganhar fosse pequeno, eu tentei aproveitar, né? Já chegamos até o vídeo, já paramos para assistir e tal, tentar para entregar algum conteúdo e ver se às vezes isso contribui com alguns links hoje, né? Porque no passado a gente não necessariamente a gente estava preparado para esse link. Né? O mestre por acaso citou um ditado que eu adorava, né? Um homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio, né? Ou ele ou o rio estão diferentes. Na verdade, os dois estão diferentes. Nem o rio é o mesmo, nem ele é o mesmo, né? Então, sempre que a gente assiste um conteúdo novo, às vezes nem sempre é o mesmo conteúdo, porque no caso de internet acaba sendo o mesmo conteúdo, mas normalmente nós não somos os mesmos. Tá? Se nós formos o mesmo, não aprendeu nada, tem que ir para outros conteúdos e subir de degrau. Bom, vamos lá. Caramba, quase que eu interrompo a gravação aqui, desculpa. Acho que eu tomei um susto aqui. Isso tudo, pessoal, tá? Por quê? Porque eu estou tentando... A proposta do canal não era uma proposta de estar... É uma proposta de gratidão, tá? Mas não era uma proposta de estar seguindo tudo que o mestre estava passando. Mas
eu vi que eu estava sendo útil com isso, então estou seguindo. Então, tenho em mente que essas são as bolas da vez, né? Estreia do long put, estreia do long put com crédito aqui do Bova 11, né? Isso eu peguei do vídeo dele, ó. O longo prazo, né? Quem está iniciando, eu quero ser milionário, tá? Tem até esse laboratório foi iniciado, tá? Esse laboratório aqui, a gente vai iniciar agora com, com a fase híbrida dele, mas já tem essa estrutura do passado, né? Do mês anteriores, tá? A TLAD, a gente já tem laboratório de TLAD aqui no canal, e o VIX vem por aí, tá? Então, assim, é isso tudo aí. Vamos falar do Exabox, tá? Contar uma historiazinha. Por quê? Porque agora eu vou unir os dois laboratórios para fazer a apuração e provavelmente será só apuração semanal com vídeos mais curtos, tentando se eventualmente trazer algum conteúdo novo. Ou como nesse momento a gente está focado no Straddle Long Put, vai focar no Straddle Long Put híbrido, e eu preciso abrir espaço para ter outros tipos de conteúdo aqui no canal, né? Eu vou tentar, às vezes, fazendo uma mesma apuração, a TLAD e o Exabox. E depois, e além disso, porque amanhã, por exemplo, amanhã eu já estou devendo a apuração que eu já operei. Magalu, o Strap Long Put da Petrobras vai entrar, vou tentar gravar hoje para publicar amanhã, para deixar um espaço para o pessoal estudar. Então vai ficando muitos estudos juntos, isso também atrapalha o foco do pessoal. Então eu ficaria com um vídeo só tentando apurar, por exemplo, a TLAD e o Exabox, que já são estruturas, o TLAD é uma estrutura um pouco, que eu diria, o nível 2, o Exabox, nível 4, né? Então, tentar separar um pouco para conseguir controlar o canal, né? Eu tenho algumas perspectivas que o YouTube não está me atendendo para ajudar aí mais pessoas. Beleza, então tá dito aí. Vamos falar do Exabox, tá? Agora o Império já contra-atacou, chegou a hora do retorno do Jedi, né? Então vamos olhar o histórico do Exabox, tá? Na fase 1, né, na Guerra das Estrelas, a gente montou um Exabox, tá? Já expliquei aqui, agora eu vou concretizar numa folhinha para a gente enxergar. Na fase 1, eu montei essa fly de Broken Wings, tá? Dentro, para potencializar puts longas que sobraram, tá? Porque eu já tinha put curta vendida e eu ia potencializar, aproveitar. Não faria redução, pegava aquelas puts curtas vendidas, cobertas pela put longa, e faria uma fly de Broken Wings para potencializar um Straggle Long Put. Essa é a proposta lá do primeiro, que eu falei, laboratório mestre indica, que eu tentei fazer, eu fiz esse laboratório nessa linha aqui para um acompanhamento. Dado que eu fiz esse acompanhamento aqui, eu falei, vou aprender rumo, como ele falou que é rumo Exabox, eu fui lá e montei um segundo lab, tá? Onde eu faço uma fly, que eu chamei de fly do GAFA, né, gafanhoto, que era uma fly de put, contraposta a essa fly de Broken Wings aqui, a fly de Broken Wings de call. Então eu tinha as três pontas, né? Só botar aqui atrás. O que a gente viu que a gente conhece? A gente conhece o straddle, né? Que a gente tem uma ponta vendida na A105. Tem uma ponta vendida, por exemplo, na M105. Isso aqui é só um exemplo. Tá? A gente tinha esse straddle. E como o mercado caiu, né? A gente ia aproveitar e fazer ao invés de isso aqui vai zerar, vai morrer, e para aproveitar, mata isso aqui, vão aproveitar o poder de equivalência e fazer o dual agora com uma estrutura de três pontas, que no caso aqui, a BOVA estava lá no 108, tá? Então deixa eu até ajustar aqui para 108 para ficar. A gente botou 108 ou 110. Então a gente botou aqui uma D92 menos 2D80 mais E115. Tá? Aqui é mais, menos 2. Então a gente fez aqui, olha, essa estrutura de três pontas, em que fecha no 115, né? E ficava um pouco dentro. E aí ela contrapunha SM108. Tá? Então, aqui era isso mesmo, aqui era 105, tá? 108 e 115. Então tem laboratório, tem explicando isso aqui. Então eu fiz isso. Como eu já tinha feito isso aqui, eu falei, vou fazer do outro lado também para estudar as duas pontas, e a gente foi acompanhando as duas pontas na fly de Broken Wings do Exabox, tá? A fly de Broken Wings de call e de put. Os payoffs dela, tá? Já tinha botado lá os payoffs, era o quê? Na fly de call era 105, 108 maximizava,
na 111 zerava, e na 115 parava o meu prejuízo, eu travava o meu prejuízo em menos R$ 4. Então, o máximo que eu podia perder nessa operação era menos 4 se subisse. Como eu estou montando ela como eu falei, a gente montou ela quando a BOVA caiu, a gente está vendido na put curta, tá? Era como se fosse um booster de neutralização avançado. Então, no caso, eu montei ela para acompanhar. E montei essa aqui, tá? Como serelepice, para fazer o hexabox completo. Tá? E a dedução disso aqui era que eu tinha que construir uma fly de put, tá? Objetivando um risco dual contraposto nessa aqui de menos 4. Se aqui eu tenho risco dual para cima de menos 4, eu precisava montar uma fly de Broken Wings que o risco para baixo era menos 4. Tá? Isso está nos vídeos explicando. Fiz a montagem, tá? A BOVA estava lá no 104, no dia 23 de fevereiro, e na montagem dessas duas flies eu recebi 74 centavos, tá? Para essas duas flies. Fiz o acompanhamento durante vários vídeos, tá? Eu ia botar aqui o resumo, mas não deu, ficou... Tá bem descrito lá na playlist, tá? Mas eu ia tentar fazer o resumo, como fiz no fechamento, porque eu estou encerrando esses dois laboratórios para criar um novo e deixar como fase 2 do Hexabox, que a gente já vinha laboratoriando. Tá? Então, lá no laboratório, o vídeo 0 é o que explica a fly de Broken Wings, tá? Tentando fazer aqueles construtos. Então, aqui o acompanhamento mais os manejos, eu fiquei vários vídeos acompanhando o encerramento, a rolagem, né, as possibilidades de rolagem para Broken Wings de Call. Eu pegava qual é a cotação, né, quanto que eu receberia para rolar para uma Broken Wings de Call. Tá? Eu tinha duas flies, eu tinha um hexabox, duas flies. Tá? Deixa eu botar aqui do lado para ficar guardado. Do lado de cá eu troquei aquilo ali para uma fly de Broken Wings de Call e troquei do lado de cá uma fly de Broken Wings de Put. Tá? Isso foi simples. Isso tudo que eu falei era, a gente tem o straddle, do lado de cá eu coloquei uma fly de Broken Wings de Call, ao invés de vender uma A105. Do lado de cá eu coloquei uma fly de Broken Wings de Put, ao invés de vender uma put de 105. Tá? E recebi 74 centavos para montar. E eu ficava acompanhando o encerramento, tá? Aí saiu fora totalmente, a BOVA veio a 100. A gente ia perder R$ 4 se ela caísse abaixo de 105, e foi o que aconteceu. Depois no laboratório tem essas questões. Então encerraria uma rolagem para Broken Wings de Call, para Broken Wings. O que aconteceria se ao invés de pegar essa estrutura e rolar para outra fly para o mês que vem, eu poderia encerrar com prejuízo ou poderia fazer uma rolagem para outra fly para o mês que vem e uma rolagem para Broken Wings para o mês que vem. Tá? Por quê? Porque na hora que eu rolo para Broken Wings, eu já tenho aqui, ó, D, E, eu já tenho a E. Se eu vou fazer a rolagem, eu economizo nessas duas pernas aqui, nessa perna aqui, eu não preciso montar uma nova E. Então, por isso que eu fazia esse estudo de Broken Wings. Se eu montasse, se as três estiverem no mesmo vencimento, eu saí de uma fly e passei a estar numa Broken Wings. Tá? Então, era essa a lógica de eu estar fazendo esses três acompanhamentos. Deu tudo errado, né? E aí, por acaso, né, entrou o tabuleiro do mestre, eu já estava estudando a translocação, mas estava difícil, tá, fazer a translocação, e veio as fase 2, tá, que são os dois últimos vídeos desses dois laboratórios, dois ou três últimos vídeos desses dois laboratórios, em que entrou o tabuleiro do mestre. Né? Então, estou correlacionando esse aprendizado, foi o gatilho, né? Eu até brinquei, fui lá no canal do mestre, falei, cara, sou muito grato, mestre. Nossa, me economizou muito tempo. Esse mapinha, né, e aquele mapinha de equilíbrio, né, eu peguei eles e falei, deixa eu montar aqui. Ó. Deixa eu montar esse mapa e fazer o cálculo da translocação. Tá? Eu já vou falar sobre ele. Então, eu fiz essa translocação, tá? Eu consegui translocar um hexabox que aparentemente não, era muito complexo, tá? Na minha mentalidade. E o fato de eu ter dessas duas tabelinhas, essa maneira de olhar por meio da tabuada, do tabuleiro, eu consegui fazer essa translocação com certa facilidade e tomar decisões. E tá no vídeo, eu estou felizão, tal, é isso aí mesmo. Fico muito feliz até de relembrar, né? Então eu consegui, através dessa ferramenta, fazer a translocação de toda a estrutura, aumentando o meu risco, tá? Eu dobrei, no caso, a minha mão para não sair no prejuízo, mas e por quê? Porque eu acredito que a BOVA fez essa mudança de patamar, ela vai segurar,
Então, eu entrei bem pequenininho aqui, eu tenho condições de dobrar aqui. Claro que eu não posso ficar dobrando indefinidamente, porque senão eu quebro. Aí se ela sobe correndo aqui de novo, eu vou ter que dobrar de novo. Não. Então, por isso que eu tenho os aprendizados, as conclusões, tá? Então, eu fiz essa translocação, aumentei o meu risco era de 40, porque eu tinha montado com 10, fui para um risco de 80, mas eu já tinha recebido 7,40, que são 74 centavos vezes 10, e recebi R$ 32 quando eu fiz essa translocação, deixando o risco aberto na ponta de cima, tá? Isso eu deixei um pouquinho de risco aberto nas pontas de cima, onde ao invés de eu teria que ter vendido 20, eu comprei 20 e vendi 40. Aqui eu teria que ter comprado 20 também. Eu não comprei, comprei só 10. Porque a BOVA está no patamar de 100, eu falei, vou correr esse risco. Dito isso, aí um ponto de estudo, tá? Fazer esse correr o risco, e foi depois que eu encerrei essa translocação no no último vídeo, como venceu a série de abril, que é onde eu tinha montado, aqui a série abril-maio, tá? Aqui eu estava em abril, maio, e aqui eu fui para maio, junho. Tá? Quando eu fiz isso, eu peguei o Excel, quando venceu abril, eu dei uma olhada, o que aconteceria se eu não tivesse feito a translocação? Se eu não tivesse feito a translocação, né, eu teria um encerramento, né? Aqui está até são as opções, né, por causa de dar errado, mas aqui eu até coloco o resuminho para eu me guiar, né? Mas aqui o encerramento, eu teria pago caro para sair, eu teria pago os R$ 4 previsto para sair, tá? Se eu fosse rolar para uma Broken Wings, eu pagava menos, eu pagaria um pouquinho para me manter mais um mês no jogo. Isso não é tão bom, porque eu já tenho um prejuízo, vou colocar mais um prejuízo. Será que a bola vai voltar nesses patamares de 105, 108, 112, 115 até junho? É uma aposta que eu posso fazer. Ela seria aqui sairia caro para mim encerrar, sairia menos caro e sairia um pouquinho mais caro, mas mais barato que o encerramento, se eu rolasse a fly inteira para ter mais 2 meses de game, tá? E trabalhando com opções muito fora do dinheiro, que seria, por exemplo, lá no 115. Não estaria muito legal trabalhar elas, tá? E aí fui para a quarta opção, que não estava vislumbrada no início, mas eu já imaginava da possibilidade de translocar, mas estava sendo difícil pensá-la antes do tabuleiro, do mestre aqui. Acabou que caiu na quarta opção, né, onde eu me propus aumentar um pouco o risco. Tá? Provavelmente, se eu não tivesse aumentado o risco, eu não teria recebido todo o investimento inicial aqui, de que eu acabei, o risco novo, né? Eu entrei com risco de 40 e acabei, na hora que eu fiz a translocação, embolsando 40 para um risco de 80, tá? Mas eu deixei uma parte do risco aberto, tem que estudar isso. Então, é bom o laboratório estar em aberto para poder fazer esses estudos, tá? E isso que eu falei, acho que é o que está escrito aqui. Na fase 1, rolar é melhor que encerrar, se rolasse para fly. E mostra que tem um carrego, acaba tendo um carrego um pouco positivo. E não assumo prejuízo de cara. Se eu fosse para uma Broken Wings, eu me mantinha no jogo, mas pagava menos. Então, isso aqui que está escrito aqui é o que eu repeti falando aqui para vocês. Tá? Então, vamos olhar, só vou trazer agora o histórico antes da apuração. O histórico, eu comecei nessa operação, tá? Tem lá as folhinhas, essa foi a operação. Isso tudo vai para arquivo, tá? Vou pegar aqui, tem arquivo. Eu estou com as folhinhas aqui atrás, ó, bom, porque eu não vou ficar mais... Não, eu já absorvi o conhecimento, tem que dar um passo à frente, né? Então, fiz essa operação. Isso aqui me deu uma fly de broking de call, paguei 46 centavos. A fly de broking de put, eu recebi 1,20. Então, para montar essa fly, eu recebi 74 centavos durante esse tempo que eu fiz a apuração. Aí fui fazendo a apuração, passo a passo. Depois, o último passo, né, foi o quê? Eu optei pela translocação. E aí, no dia 10 de abril, eu peguei todo o residual aqui, né, peguei todo esse residual e joguei para o mês seguinte. Então, uma semana antes do vencimento, fica na minha memória, assim, eu deixo notar também, uma semana antes do vencimento que eu fiz isso aqui. Por que eu tenho que olhar? Porque depois, na última semana, ainda olhei e vi que daria mais errado ainda se eu não tivesse feito depois. Ainda bem que eu fiz uma semana antes. Tá? Aí eu consegui fazer essa translocação, que 105 eu mantive, eu não precisei gastar nada com ela, porque ela já estava na minha estrutura. Montei 10 da F96, mas eu deveria ter botado 20, por isso que tem um asterisco aqui que eu mantive o risco aberto. Vendi o miolo aqui 40, como eu falei, eu dobrei minha posição, né? Estava vendido em 20, passei a estar vendido em 40, e fiz
a retaguarda, né? Construir a retaguarda na mesma proporção que tinha aqui. Eram 10, eu botei 20, se eu dobrei aqui, agora é 40. Então foi fácil olhar como é que tem que ser o meu Hexabox. Tem que ser no mesmo vencimento, no vencimento seguinte, no mesmo vencimento, no vencimento seguinte, aqui no mesmo vencimento, no vencimento seguinte, no mesmo vencimento, no vencimento seguinte, no mesmo vencimento. Isso, então, lá, abril, maio, junho. Facilitou muito a minha conferência, para eu ver se estava certinho. Então, eu fiz isso aqui eu fiz antes de ir para a mesa, né, antes de ir para a operação. Tá? Então, construí isso aqui e quanto foi a montagem. Depois, quando eu já estava com isso na cabeça, né, de que eu ia fazer essa translocação, eu fui lá e montei a operação no 10 de abril. Agora a gente está na última fase do vídeo, que é a apuração. Montei no dia 10 de abril, né, eu gastei, né, olhando para cá, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que comprar 20 E950, vou olhar só para o lado da call, só a fly de broken de call. Vou ter que comprar 20 E950, vender 40 E980 e comprar 10 F96. Foi o que eu fiz. Só que aqui eu simplifiquei. Por quê? Porque para poder fazer a apuração, eu prefiro fazer a apuração sem olhar as quantidades. Né? Eu prefiro fazer a apuração por centavos. Então, quanto me custou uma disso aqui? Uma disso aqui é o quê? É uma F950, vendo duas E980 e compro meia, que aqui é 2, 4, aqui é 1. Compro meia F960. Então, eu prefiro fazer assim para a apuração ficar mais rápida. Né? Depois, né, eu montei aqui, então, para a E950, eu tive um custo de 5,25, duas E980, eu paguei 6,60, que é 3,30, né? E aqui é 3,30 vezes 2, 6,60, e mais a meia da F960, 96, que é o 105, eu paguei 9 centavos. Então, a soma desses três, para eu montar a parte da fly de broken de call meio despernada aqui, com um risquinho pequeno aqui, eu recebi 51 centavos. Tá? Se eu não fosse despernar aqui, não foi 0,9? Então, esse 0,9 seria 1,8. Então, teria um custo para não despernar de em torno de 50 centavos, que era a diferença aqui, 50 menos 0,9, 40 centavos de custo. Mas montei, beleza, fly de call, aceitei esse riscozinho. E aqui na parte da put, a mesma coisa, né? Eu peguei aquela estrutura que eu já estava vendo lá, pré-estudada, né? Pré-estudada. Então, eu olhei só para o lado de cá e fui pro jogo, fui pro game lá, né? E consegui esses preços aqui. Tá? Consegui esses preços. 1,95, 878, né? 1,95, 950. 4,39 vezes 2 na Q102, vender duas dela, e comprei meia da Q105. Na verdade, eu não precisei comprar, mas por quê? Porque eu já tinha da Broken Wings anterior, mas eu botei ela na apuração. Eu já tinha, mas eu vou colocar como se eu estivesse comprando, porque eu quero fazer a apuração de o quanto isso aqui vai melhorar ou piorar conforme o tempo passa. Então, quem montou essa estrutura aqui, igual eu montei, tá? Precisou comprar meia da Q105. Eu não precisei comprar porque eu vendi outra estrutura. Então, quem montou essa estrutura recebeu 3,84 mais 51 centavos. Quem montou essa estrutura. Eu não tive que gastar 2,99. Então, eu tive como é que eu falo? Essa economia absurda aqui, porque, na verdade, 2,99, metade dela, eu tive essa economia. Aqui eu teria que vender dobrado também, tá? Então, esse 3,84 teria um abatimento de 2,99. Volta o vídeo aí, né? Igual eu falei aqui em cima, né? Porque aumentei o risco, deveria, assim como tem uma aqui, eu não deveria ser meio, deveria ser uma. Então, o lucro não é, o que eu recebo não seria 3,84 se eu fosse montar a fly do zero, exatamente como é a proposta, tá? É protegido nas duas pontas aqui, totalmente protegido, eu não fiz isso. Então, a minha montagem 3,84 com 0,51 ocorreu nesses preços porque eu me propus a correr um pequeno risco aqui. Bom, beleza, montei aqui. Na semana passada, eu fiz a apuração, né? Quanto que estaria no dia 21 de abril, no fechamento. Mostrei no último vídeo quanto que seria essa apuração. Quem montou nesse dia, exatamente como eu falei, recebeu 4,35. Quem montou no dia 21 de abril, cerca de 2 semanas depois, recebeu 2,50. Então, se eu recebi 4,35 para montar, se eu fosse desmontar, eu teria que pagar para alguém. Essa pessoa vai receber 2,50. Então, meu lucro, depois de alguns dias, eu tenho que ver se é dia 10 de abril mesmo que eu montei, eu não tenho certeza, mas acho que foi. Depois de 11 dias, o meu lucro, né, ficou em 1,85.
Bom, bem razoável. Eu poderia desmontar minha meu Hexabox, que o errado da fase 1, eu montei o segundo, dobrando a mão. Já 10 dias depois eu poderia desmontar e falar, pronto, ufa, deixa eu me livrar disso aqui, agora eu começo uma outra operação do zero melhor do que essa aqui. Tá? Então essa foi o aprendizado que eu tive em relação à primeira semana de apuração. Na segunda semana de apuração, a gente está a bova hoje, acabei não pegando. Bom, a bova está na faixa dos 100. Então ela está dentro do payoff da nova estrutura, né? Ela está dentro. Onde maximiza a minha estrutura? Minha estrutura maximiza aqui entre 98 e 102. Então, enquanto a bova estiver aqui, eu vou estar ganhando. E agora, que eu falei, o Império já contra-atacou. Vamos ver se vai ter o retorno do Jedi, né? Pode ser que, se a bova continuar nesses preços, a minha estrutura vai valorizando cada vez mais. Tá? E foi o que aconteceu. Então, agora ficou uma apuração mais rápida, tá? Botei aqui, olha, a montagem na fase 2, eu já deixei aqui, aquela folhinha foi da semana passada. Como a gente vai começar a acompanhar, isso aqui vai ficar mais simples, olha. Eu montei essa fly de Broken Wings aqui com risco maior aqui, eu montei essa fly de Broken Wings com risco maior aqui, recebi 4,35, anotei aqui que eu tenho... Qual é o risco da fly? É menos 4 se ela tivesse 1 e 1. Mas ela tem um risco porque ela está descoberta aqui em meio de cada lado. Então é um risco que eu estou assumindo. Tá? Na cotação do dia 28, o que aconteceu? Que foi agora essa atualização do laboratório. A E950, E980 e meio da EF96, tá? Elas tiveram um resultado de quem for montar isso recebe 0,25, que a E950 eu pago 661, a E980 eu recebo 3,85, a F960 eu pago 1,67. Aqui eu multiplico por 2, recebo 7,70, aqui eu multiplico por meio, recebo 0,83. Tá? Então, somando 7,70 que eu recebo, menos 6,60, menos 0,83, sobrou 0,25. Então, quem montar isso aqui vai receber 0,25. Quem montar isso aqui, a parte da put, né? Então tem a parte da call e a parte da put. Quem montar essa parte de baixo vai receber 1,57. Lembrando sempre que isso aqui nada mais é, tá, do que... Não, melhor não, senão vai confundir. Tá, mas ela tem origem lá do straddle. Eu tenho duas pontas duais, uma ponta na call, uma ponta na put. Estou vendido na call, estou vendido na put, contrapostas. Tá? Bom, continuando, o que a gente chega ao fim, a conclusão por enquanto. Para montar, eu recebi 4,35, show. Já tinha recebido 74 centavos da primeira, recebi 4,35 da segunda. Considerando, aí tem aquela consideração que eu falei, aqui eu estou aumentando por causa porque eu não estou reaproveitando lá de 2,9, as puts residuais, desculpa, as residuais da fase 1, tá? Então, quem for montar naquele dia, do jeito que eu montei, receberia 4,35. A desmontagem, eu pagaria 2,50 no dia 21 de abril. Se eu fosse desmontar hoje, eu pagaria menos ainda, né? Dia 28 de abril, eu pagaria 1,57. O resultado é 2,78. Então, por enquanto, da semana passada para essa semana, eu aumentei mais quase 100% aí em relação ao resultado apurado, né? Enquanto que eu apuraria de resultado para encerrar esse Hexabox. Bom, eu vou continuar mantendo esse laboratório, tá? Vai ficar grande, não pretendo fazer mais vídeos de 1 hora dele. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, mas ele está me ajudando a aprender. E vou, na próxima vez que eu atualizar ele, talvez eu traga alguns cenários do tipo, se eu rolar para o próximo mês, né, como foi o caso, se eu rolar simplesmente, esse aqui é o cenário do encerrar. Esse aqui é o cenário do encerrar. Como é que eram os cenários que eu estudava antes, né? Pode ser que eu vá por essa linha. Os cenários possíveis. Então, eu já tenho uma fly de call, né? O meu Hexabox está aqui, composto por uma fly de call e uma fly de put. Eu já tenho essas duas possibilidades. Então, eu posso olhar de maneira separada, né? Eu posso encerrar uma perna. Eu posso, como eu fazia no outro laboratório, né? Lançar, rolar
Na verdade, estou falando rolar, mas é outro termo. Para uma Broken Wings. E posso rolar para uma nova fly do mês que vem. E agora eu aprendi que eu posso também translocar. Tá? E eu posso fazer isso, eu posso fazer essa análise para as duas pontas. Não vou fazer essa análise toda vez, mas uma vez por mês eu vou ter que fazer essa análise para saber o que vai acontecer. No caso, eu fiz a rolagem, né, onde é o meu ponto de controle? Meu ponto de controle, eu fiz uma rolagem faltando, e me dei bem, faltando uma semana para vencimento. Eu rolei faltando uma semana para o vencimento, eu fiz a translocação. Quando que daria isso? Tá? Daria isso, a gente está em maio, então já já, caramba, é rápido o negócio, agora que eu fiz com 2 meses, então já está na hora de eu olhar, provavelmente daqui a 10, dia 8, vencimento de maio é dia 19. Provavelmente semana que vem, na atualização do laboratório semana que vem, eu já vou estar prestes a rolar, tá? Então, estou olhando aqui o calendário, 10 de abril, o vencimento foi dia 20. Então, semana que vem, próxima atualização do Silab, provavelmente não vai ter nem tempo de, como ficou semanal, não vai dar nem tempo de fazer essas apurações, e provavelmente já vem com a atualização de, olha, vou operar, vou fazer uma translocação, vamos apurar se eu vou fechar ou não vou fechar as pontas dessa vez, provavelmente vá fechar as pontas, tá? Para deixar o laboratório certinho, adequado, e poder estudar a ferramenta completa, né? Usar não a ferramenta de qualquer jeito, estudar a ferramenta completa do Exabox, beleza? Então, semana que vem já tem rolagem disso aí, beleza? Análise de rolagem, pelo menos. Então, provavelmente, semana que vem, dia 8. No final de semana eu faço a análise da rolagem, durante a semana eu vou fazer a operação. Aí, no dia 15 de maio, eu vou trazer o resultado da operação do Exabox, e pode ser do jeito que eu estou gostando dela, pode ser até que eu mantenha essa perna dobrada aí, porque depois eu vou aumentando. Também se ela for dando faturamento, eu vou pensando o que eu faço com os usufrutos, se eu reduzo 10%. Como eu estou pequeno, reduzir 10% não, talvez não seja uma boa, né? Então pode ser que eu comece a aumentar um pouquinho mais ela para poder depois começar a reduzir 10% conforme ela, igual aconteceu na primeira Exabox que deu errado, eu consegui reduzir 10%, fazer uma translocação, seja dobrando a mão, né? E depois, na primeira semana, eu já reduzo ela 50%, por exemplo, que eu já faturei do mercado. Isso vai depender do mercado, não depende de mim, depende dos meus conhecimentos apenas, né? Não dá para fazer tudo que o mercado não permite fazer tudo que eu quero, né? Também, senão seria uma guerra muito fácil. É isso, pessoal. Fica aí, até o próximo vídeo. Ficou tarde, tá? Vou colocar no ar hoje, mas eu espero que o pessoal tenha tempo para assistir. Até para assistir depois do vídeo do Mestre do Morning Call de amanhã, que eu não tenho a mínima ideia do que vai rolar, mas eu espero que aproveitem. É isso, até o próximo vídeo.